Nem Verstappen, nem Norris. Quem ganhou o GP dos Estados Unidos foi o Charles Leclerc da Ferrari. Mais do que isso, comandou uma dobradinha da Ferrari com o Carlos Sainz em segundo. Em terceiro chegou o Verstappen, depois de uma polêmica, uma punição para o Lando Norris numa briga dos dois nas últimas voltas. Daqui a pouco eu falo sobre isso, falando primeiro sobre esse desempenho da Ferrari. O Leclerc pegou essa liderança logo na primeira curva, o Norris e o Verstappen se estranharam lá na primeira curva, pegou a liderança e sumiu na frente. E o Carlos Sainz só não o acompanhou porque ele não conseguiu passar o Verstappen logo de cara, passou depois na estratégia de boxes e aí fizeram essa dobradinha. Essa história dessa vitória, dessa dobradinha da Ferrari, na verdade, começa com algo dando muito errado lá no GP da Espanha. Eles trouxeram um novo assoalho para o GP da Espanha lá em junho, que acabou com o desempenho do carro. O carro em alta velocidade começou a saltar demais e demorou bastante tempo para eles conseguirem entender por que que isso tinha acontecido e trazer um novo assoalho para tentar remediar isso. Esse novo assoalho chegou no GP da Itália em setembro, mas o GP da Itália só tem uma curva de alta velocidade, depois veio o GP do Azerbaijão, que era mais baixa velocidade, e aí a Ferrari foi bem, porque eles são muito fortes em curva de baixa velocidade, depois veio Singapura, também uma pista travada, e essa era a hora da verdade para a Ferrari entender se eles tinham resolvido o problema que começou com aquele assoalho lá do GP da Espanha, e resolveu, né? Eles continuam com o carro muito forte em curva de baixa velocidade, que tem vários exemplos de curvas mais lentas nesse circuito de Austin. O circuito de Austin é 8 ou 80, tem curva lenta e tem curva rápida. Então, por isso que era um momento muito importante para a Ferrari e uma oportunidade boa também se eles estivessem andando bem na curva de alta velocidade. E foi isso o que aconteceu. Eles não eram o carro mais rápido nas curvas de alta velocidade, mas isso era compensado pela velocidade deles nas curvas lentas e também pelo baixo desgaste de pneus, que é uma marca desse carro da Ferrari dessa temporada. Então, uma dobradinha da Ferrari, enquanto os rivais aí na disputa pelo campeonato, embora o Max Verstappen tenha aberto ainda mais na folga dele aí na liderança do campeonato com esse GP, né? Ele que ganhou a sprint e chegou na frente do Norris na corrida. Eles dois lutando muito fortemente pela última posição no pódio. A situação era que o Max estava na frente, na posição de pista na frente, mas numa desvantagem de 6 voltas para o pneu. O pneu dele era 6 voltas mais usado do que o pneu do Lando Norris. Então o Lando chegou com muita ação para cima dele. Foi uma disputa muito boa, por várias voltas, o Lando tentando encontrar uma maneira de passar, o Max fechando muito a porta, ele é sempre muito agressivo nas defesas dele, nos ataques e nas defesas também. E aí chega o momento, curva 12, 4 voltas para o final, o Lando Norris tenta por fora na curva 12, o Verstappen sai da pista, o Norris sai da pista também, passa o Verstappen por fora da pista e ele e a McLaren entendem que tudo bem, não teria nenhum problema, porque ele só passou por fora da pista porque não tinha como ele ficar dentro da pista, porque o Verstappen também saiu. Esse não foi o entendimento dos comissários, que puniram o Lando Norris com 5 segundos, acrescidos ao tempo final dele, ainda durante a corrida, no finalzinho da corrida. Ele abriu 4 segundos e pouquinho e acabou perdendo essa posição, essa terceira posição para o Verstappen. Por que que isso é muito polêmico, né? Tem um código de pilotagem, não está escrito na regra, mas é um código que é uma coisa que é negociada entre os pilotos e a FIA, eles ficam tentando atualizar isso para fazer da melhor forma possível, mas atualmente nesse código tem um problema muito grande e essa decisão mostra qual é esse problema. O código é baseado no seguinte: quem tem direito à curva, então quem tem direito a fazer a curva é quem chega na tangente da curva na frente. Nesse caso, o Verstappen estava um pouquinho na frente na tangente da curva. Como o Verstappen usa isso a favor dele? Ele usa que a curva é dele e ele sai da pista.
de uma maneira que é impossível que o Norris consiga ultrapassagem sem ser punido. Esse é um grande problema e só incentiva esse tipo de comportamento, de você simplesmente não fazer a curva, porque você sabe que você chegou na frente no apex, como se fala, né, na tangente da curva. Então é uma coisa que vai gerar discussões, não é de hoje que está gerando discussões, os pilotos reclamam muito dessa parte da regra, mas é aquela coisa, chegou aí nessa questão, nessa solução aí para essas disputas, porque várias coisas já foram tentadas e parece que nada funciona, porque é muito difícil você julgar vários tipos de pista, vários tipos de situação. Então é sempre um ponto muito complicado essa questão desse tipo de disputa, quando o piloto sai, me jogou para fora, eu saí porque ele me jogou para fora, eu só consegui passar porque eu não respeitei o ponto de freada. Esse tipo de coisa sempre dá problema na Fórmula 1, mais um caso de problema. Os comissários, eles aplicaram o que está acordado por esse código de conduta, o problema está nesse código de conduta. Outros destaques dessa corrida foram 2 novatos, ou praticamente novatos. O Liam Lawson foi de 19º para 9º com a RB. Ele que está fazendo as últimas 6 corridas desse campeonato no lugar do Daniel Ricciardo e está tentando impressionar a Red Bull, né? A RB é a equipe B da Red Bull, tentando impressionar a Red Bull para, quem sabe, conseguir a vaga ao lado do Verstappen, a vaga do Sérgio Pérez no ano que vem. Sérgio Pérez atualmente está confirmado, mas a Red Bull fala abertamente que se o Liam Lawson fizer um bom trabalho, ele pode sim ficar com essa vaga. E o outro destaque, que já tem sido destaque em todas as corridas que ele está fazendo, é o argentino Franco Colapinto. O Franco, ele estava em 16º na segunda volta e terminou na 10ª colocação com a Williams. A Williams que, assim como a Ferrari, foram as 2 equipes que não trouxeram nenhuma atualização para esse GP dos Estados Unidos. A Fórmula 1 volta já no próximo domingo, na próxima semana, no GP da Cidade do México, e daqui 2 semanas tem GP de São Paulo. Uau!